Horário brasileiro de verão, 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje conosco o ex-prefeito de Jacareí, pelo PT, o Hamilton Ribeiro Mota. Hamilton, bom dia. Prazer tê-lo aqui na rádio mais uma vez. Bom dia, Clemente. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, em especial os ouvintes da minha querida cidade de Jacareí. É sempre uma alegria muito grande poder conversar com você aqui, Clemente, para tratar um pouco dos principais temas, sobretudo da cidade de Jacareí. E como é que estão aí as novidades da cidade? Como é que está vendo isso? Olha, a gente vai acompanhando, né, o Clemente. Eu fui prefeito durante 8 anos, né? Tive uma experiência muito gratificante para mim. Também tive a experiência de ter sido secretário no município também por 8 anos, então não foi pouco tempo, foram 16 anos à frente dos desafios da nossa cidade. Jacareí é uma cidade, de fato, que se desenvolveu muito, sobretudo, eu diria, na segunda gestão minha, né? Quer dizer, a cidade já estava mais preparada para atrair novos investimentos, teve um desenvolvimento muito interessante. A cidade fez uma opção de trocar um grupo político que vinha administrando a cidade, e a atual administração veio com uma expectativa de promover grandes mudanças na nossa cidade. E nós viemos acompanhando isso, e eu de vez em quando tenho essa oportunidade que você me dá de vir aqui comentar um pouco sobre a nossa opinião sobre os principais fatos da nossa cidade, e a gente observa que estamos chegando já ao 3º ano dessa gestão, e nós, de fato, conversando com a população, eu que andei muito nos bairros, sobretudo nesse período aí das eleições de 2018, conversando com as pessoas dizem que tem um sentimento de que nada aconteceu, né? Um sentimento de ausência muito forte do prefeito e da sua equipe na cidade. Então, uma cidade que, infelizmente, naquele ritmo que nós havíamos entregado o município para essa gestão de desenvolvimento, obras públicas, atração de empresas, geração de emprego, efetivamente não aconteceu. Vamos entrar agora no 3º ano. O prefeito vem com uma proposta de assinar um contrato de um empréstimo de 240 milhões de reais para o município, o que a gente acha uma coisa extremamente ousada, porque vai deixar uma dívida para 16 anos, ou seja, para pelo menos 2 ou 4 prefeitos pela frente pagar essa conta. Então, para nós é uma coisa muito preocupante. Hamilton, mas o prefeito, assim que ele assumiu o mandato dele, o Isaías Santana, ele esteve aqui na rádio e falou que o PT havia deixado para ele uma dívida de mais de 100 milhões de reais e que essa dívida foi paga em apenas um ano. Analisando desta forma, 100 milhões foi paga um ano, uma dívida deixada pelo seu partido, deixada por você quando você deixou a prefeitura, e agora esse empréstimo de 240 milhões para ele mudar, fazer os projetos que estão em mente em Jacareí, você acha que isso mesmo atrapalha? Como é que e essa dívida ficou? O que você pode falar sobre isso, Hamilton? Porque uma coisa é realmente você analisar o dia a dia do município da cidade. Outra coisa é o mundo político. São 2 partidos, não? Essa polarização dos partidos. Isso o ouvinte, o munícipe, fica sempre na expectativa. O que será que aconteceu? Será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que você avalia isso? Bom, eu já até tratei desse tema com você aqui, né, Clemente, outras vezes, sobre a dívida. Lembrar, é bom lembrar. É bom lembrar, até porque os ouvintes também podem se alterar, claro, né? Não tem dúvida, né? Primeiro que o prefeito... É o horário rotativo do rádio. Exato. O prefeito, a audiência, né? O próprio prefeito, cada dia ele falava do número da dívida, né? Então o prefeito, eu já até escrevi sobre isso, e retratei aqui esse assunto. O prefeito, de fato, ele faltou muito com a verdade sobre esse tema, porque nós deixamos para ele, foi um restos a pagar de 32 milhões de reais. Ele juntou os financiamentos da prefeitura, que eram obras, inclusive financiadas pelo SAI, empréstimos feito pelo SAI, e disse que isso foi uma dívida que eu deixei e levou esse montante a mais de 80 milhões. Depois ele falou 100, depois pulou para 80, pulou para 70. De fato, ele é muito mal assessorado, né? Só que eu também deixei para ele um aporte de 42 milhões a mais no orçamento do ICMS, fruto do crescimento industrial e econômico que eu deixei na cidade em 2015. Então, por isso, eu deixei um resto a pagar de 32 e deixei um acréscimo de 42. Ele vendeu a folha de pagamento por 10 milhões, ou seja, ele começou um ano com 20 milhões no caixa. Então, veja só como ele mesmo é contraditório. Se ele disse que eu deixei uma cidade endividada, o que é mentira,
Mas ainda que fosse verdade, ninguém faz um empréstimo para alguém que está falido. Como é que ele conseguiu, então, a aprovação de 240 milhões de reais? Por quê? Porque as finanças do município estavam em dia. Porque ninguém empresta dinheiro para quem está falido. Principalmente banco, né? Sim. A gente já não empresta para parente com medo de não receber. Imaginou o banco emprestar para a gente se a gente estiver falido. Então, o prefeito é muito contraditório. O que eu trago de dúvida sobre o empréstimo, o Clemente, é o seguinte, que dos 240 milhões de reais, eu tive analisando a apresentação que eles fizeram na Câmara Municipal dos projetos. E posso dizer para você, uma parte dos projetos apresentados são projetos, de fato, que estão no plano de desenvolvimento da cidade. Feito lá em 2003, plano diretor, o plano de mobilidade da cidade, enfim, obras estruturantes extremamente importantes para a cidade. No entanto, existe um conjunto de obras lá que não são urgentes e necessárias para o desenvolvimento da cidade. E diga-se de passagem, ele abandonou todas as promessas que ele fez para o povo de Jacareí na área da saúde. Por exemplo? Pronto-socorro da Santa Casa, promessa dele. Coisa que eu não havia prometido. Eu prometi construir um novo pronto-socorro ao lado do pronto-atendimento do Dr. Telmo, que inclusive ele tirou o nome, né? Até o nome ele tirou. Quer dizer, ele prometeu um pronto-atendimento, um pronto-socorro novo na Santa Casa e disse que não vai fazer, e prometeu 6 UPAs 24 horas esparramados na cidade e também já disse que não vai fazer nenhuma. Ora, esses 240 milhões de reais não poderia ser discutido com a população se parte disso não deveria ser investido em obras na área da saúde? E se você olhar na proposta apresentada por ele, não tem investimento na área da saúde com este empréstimo de 240 milhões de reais. O senhor acha que esse valor, esse empréstimo não seria necessário então para a cidade e para a realização dessas obras? Não, é necessário. Um empréstimo como esse, você pode acelerar um processo de desenvolvimento da cidade. É extremamente importante. O que é contraditório é ele dizer que a cidade estava falida, o que prova que não. Agora, você trazer um empréstimo desse e ao apresentar as obras, você trazer um número enorme de obras que ele deseja fazer com esse dinheiro. Diz que vai assinar o contrato agora em janeiro, né? Pelo menos parece que me deu uma entrevista em alguma rádio, não sei se foi nessa. Mas não está bloqueado esse empréstimo, Hamilton? Você acha que o PT entrou com uma ação no Ministério Público? Não, foi PT não? Não, Ministério Público, a Defensoria Pública, que entrou com uma ação pedindo a suspensão do trâmite desse processo do empréstimo, alegando que ele não fez as audiências necessárias, enfim, não foi o PT, foi o Ministério Público e a Defensoria Pública de Jacareí, tanto que os vereadores do PT votaram favorável. O Luiz Flávio, inclusive, quando votou favorável a esse projeto, chamou atenção para isso que eu estou dizendo. Não somos contra um empréstimo que traga benefícios para a cidade, obras que são estruturantes, que ajudam no crescimento e no desenvolvimento. Eu fui o prefeito que mais apostou no desenvolvimento da cidade. Imaginou eu vim aqui dizer agora, não, eu sou contra. O que nos chama atenção é o prefeito ter abandonado, Giovana, todas as obras que ele prometeu na área da saúde, não fez nenhuma e diz que não vai fazer, e pegar 240 milhões, elencar um conjunto de obras que são importantes, mas uma parte que não é urgente que se faça. Por exemplo, investir em parques lineares, investir no parque lá do Morro do Cristo. Não que a cidade não mereça ter mais parques. Sim, o que me chama a atenção é, eu não faço as obras da saúde e vou fazer um empréstimo, um dinheiro internacional, são 60 milhões de dólares, e vou fazer um parque. Quer dizer, eu acho que a população de Jacareí não aprovaria esse tipo de atitude. Acho que o prefeito ainda tem chance de rever essa decisão que ele tomou. Hamilton, você foi prefeito por 8 anos, foi secretário do Marco Aurélio por 8 anos, 16 anos de prefeitura, e também na área de saúde, você fez lá o pronto-socorro lá, Dr. Telmo e tal, mas a área de saúde ficou a desejar, como no hospital. Sim. E você também fez empréstimos, você também criou os Educa Mais. O que... Bom, primeiro que para o Educa Mais eu não emprestei 1 centavo, foram todos com recursos próprios. Eu fiz um empréstimo de 80 milhões para a obra. Cidade, os clubes deviam à prefeitura, houve um acordo, houve uma permuta, né, de dívidas podres que não eram recebidas pela prefeitura há décadas. Acho que nós fizemos foi um bem para a cidade, ou seja, uma dívida que você não vai receber. E você consegue trazer, você consegue trazer um patrimônio para a cidade que hoje atende a população com natação,
com serviços de esporte, 2 clubes da cidade que estavam abandonados, nós, na nossa administração, colocamos a serviço do povo. E que foram interditados depois, logo no início do governo do Isaías, foram interditados. Ele interditou para reformar uma piscina e acabou tampando algumas, né? Quer dizer, eu acho que ele... Ali no Trianon Clube também, lá do São João, não, só no São João. Do Elvira. O que eu saiba é que ele fechou as piscinas do São João. Entendi. Aterrou algumas piscinas que nós tínhamos lá e fechou por mais de um ano. Ou seja, o prefeito que ele veio com uma expectativa de mudança, o Clemente, e na nossa opinião deixou muito a desejar. Ele me criticava muito sobre cargos comissionados na prefeitura. Ontem ele aprovou uma reforma administrativa na prefeitura, na Câmara Municipal, que o ouvinte precisa entender. É impressionante. Nessa reforma, ele cria 16 cargos em comissão e funções gratificadas, por exemplo, na Secretaria de Mobilidade Urbana. 16 educação, cargos. Mobilidade, gabinete e infraestrutura. Só na mobilidade são 16. Tem função gratificada lá de R$3.000. Sabe quanto é o salário de um agente? 1.700. Ou seja, você tem um salário de 1.700 e tem gente que vai ter uma gratificação de 3, ou seja, quase 2 vezes o salário do agente. E o agente hoje ele anda a pé na cidade para fiscalizar o trânsito da cidade, porque roubaram as motos, não colocaram outras no lugar. Então, você tem a gente andando a pé e o prefeito que falava que eu tinha muito cargo comissionado, ele criou um verdadeiro trem da alegria em Jacareí. Eu já estou até chamando de Maria Fumaça, porque sai apitando pela cidade de tanto cargo, não é? Então, você tem a gente andando a pé, função gratificada de 3.000, você tem 37 agentes e 16 chefes. Você tem um chefe para cada 2 agentes. Essa é a realidade de Jacareí. Sem contar que as máquinas que estão sendo roubadas e caminhões já somam de prejuízo, Clemente, mais de R$700 mil para o município. Ou seja, um governo apático, de anúncios, de promessas. Eu acho que a cidade merece que nessa virada de ano agora, esse governo que entra na sua reta final, ele diga de fato a que veio. Porque nesses 2 anos foi muita conversa mole. Ficou o ano inteiro falando dessa dívida que não era a que ele disse. Ele, infelizmente, faltou com a verdade várias vezes, né? Eu até porque isso eu tenho documentado. Quando eu deixei a prefeitura, eu publiquei os restos a pagar. Eu fiz um documento oficial, até porque, para a gente garantir, de fato, inclusive, para o Tribunal de Contas, olha, nós tivemos despesas aqui que não foram possíveis de serem pagas, mas nós deixamos aqui um aporte de recursos, de crescimento econômico da cidade, que será suficiente para pagar esses restos a pagar. Mas o prefeito preferiu ficar o ano inteiro nesse nhenhenhé, e agora vem com essa notícia de fazer um empréstimo de 240 milhões de reais, fazer essa Maria Fumaça, esse trem da alegria com cargos comissionados, e até agora não entregou nenhuma obra. Ontem mesmo eu estava analisando o programa de governo dele, falei aqui das coisas da saúde, mas as obras viárias que ele prometeu quando ele ganhou a eleição, ele não entregou nenhuma. Ele não finalizou a Davilino. Eu fiz 6 quilômetros de Davilino, do centro até a Getúlio Vargas. Falta 1 quilômetro para ligar com Meia-Lua. Ele não fez. Até agora ele não tocou nenhuma obra de infraestrutura. A obra de ligação da Nilo Máximo com a Estrada Velha é uma parceria da prefeitura com o governo do estado, que eu consegui à época com o governador Geraldo Alckmin. E com a crise, o Alckmin também cortou as verbas para a empresa que estava fazendo a obra, e a obra foi diminuindo o ritmo, até que ela parou. Ela tem uma parte pronta, ela liga lá no Agrocentro, sim, onde hoje se fala da nova Fapija, isso. Ali no Jardim Colônia. Liga do Alto do Santa Marina até o Agrocentro. Eu imaginei o seguinte, bom, o prefeito foi eleito, ele é do PSDB, o governador é do mesmo partido dele, no dia seguinte ele vai lá tomar um café com o governador e pedir para retomar essa obra, porque essa obra é importante, Clemente, eu acho que eu já comentei com você, sim, aqui, porque lá no Alto do Salvador, do Santa Marina, nós temos várias empresas lá, entre elas a Sebrace de vidros. É um volume 24 horas por dia de caminhões saindo ali pela Estrada Velha e passando por dentro do Cidade de Salvador. Então, esta obra, embora a população possa não enxergá-la pelo lugar que ela está, mas a localização dela, você não tem uma visibilidade, sim, mas ela traz uma solução para o trânsito daquela região que você não faz ideia. Que porque ela pelo Agrocentro, sai na Nilo Máximo, já pega a Cavalo Pinto. Sem dúvida, você tiraria caminhões 24 horas por dia que usam ali aquela região do Califórnia, Estrada Velha, Jardim Primavera. Getúlio Vargas. Os que vão lá para o Cidade de Salvador, que desce pelo Pitoresco. Você tira caminhão pesado de dentro de bairro. Imagina só a qualidade que você não traz para a mobilidade da cidade. Não, já estamos aí começando o 3º ano dessa administração. Eu acho que o café dele não aconteceu
lá com o governador na época, né? Hamilton, deixa eu falar uma coisa. A gente sabe que quando começa um novo governo, não no seu caso, que já foi uma continuidade do PT, geralmente o primeiro ano é para levantar o que não aconteceu, o segundo ano é para fazer os projetos e a partir do terceiro ano começam as obras. Tomara, né? Não seria isso? Bom, eu espero, né? Porque no governo do Marco Aurélio, quando o Marco assumiu a prefeitura, o primeiro ano realmente ele colocou a casa em ordem e tal. Uma casa em ordem, mas nós pegamos aquilo lá como terra arrasada. O Marco Aurélio só conseguiu fazer alguma coisa em Jacareí no terceiro ano. Exatamente. Por quê? Mas vamos fazer uma conta aqui. O Marco Aurélio pegou a cidade com um orçamento de 130 milhões de reais. Sabe qual era a dívida que o governo anterior deixou? Que inclusive o atual prefeito era secretário do prefeito à época, chamado BSL. A juventude de hoje nem sabe o que é isso, porque não era nascida à época, né? Nós já estamos falando de 20 anos. Não é? BSL é Benedito Sérgio Lencioni. O atual prefeito Isaías Santana era secretário do prefeito. O orçamento de Jacareí era de 130 milhões, deixou uma dívida para o Marco Aurélio de 145, ou seja, um orçamento de dívida. Ele fala que eu deixei 80, mas eu deixei um orçamento de 800 milhões. Ainda que fosse 80 e era 30, seria 10%. Ele deixou uma dívida de 100%. Então não dá para comparar, Clemente, não dá para fazer essa conta que você faz de 3 anos para um prefeito não conseguir concluir uma escola no Santo Antônio da Boa Vista, que eu deixei 80% pronta, faltando 20%. Basicamente o acabamento, a escola até agora não foi aberta. Isso é brincadeira. Me fala do empréstimo, então, do Córrego do Turi, que foram investidos mais de 100 milhões de reais, e até hoje o Córrego do Turi está que se mocheiro, que até hoje não foi feito esse trabalho, homem. Não é isso, Clemente, eu já falei disso aqui para você. Foram 90 milhões de obras, 30 milhões do município, o empréstimo é de 60 milhões. Todo o tratamento de esgoto do Turi, todo o emissário está construído. Hoje tem gente pescando no Turi, inclusive na Siqueira Campos. Mas aquela água é contaminada, meu Deus. Tem esgoto correndo ali a céu aberto. Clemente, me dá 2 minutos que eu te explico. Claro. Hoje, o único esgoto que ainda está sendo lançado no Córrego do Turi é do Parque da Cidade para frente. É um ramal que desce do Parque Santo Antônio. O emissário está pronto. Acredito até que esse atual prefeito deverá concluir esta obra, porque ela foi um remanescente da obra do Turi. Ou seja, ligando o esgoto que desce do Parque Santo Antônio, você pode dizer que você tem 100% do esgoto tratado na bacia do Turi. Até o Parque da Cidade, ele já está todo tratado. Ali, do parque para frente... Então, para trás ali, no sentido para trás ali do Alvorada, então, está despoluído. Despoluído. Do Alvorada para cima... Você, a não ser que tenha algum ramal clandestino, alguma coisa, mas todos os ramais de esgoto da cidade estão interligados. Inclusive, essa administração deve ter ligado recentemente um ramal... Senador Joaquim Miguel ali, o Hamilton, a coisa é complicada. Você passa ali... Não, então... Mas tem peixe, eu já vi peixe... A administração estava com obras na Senador Joaquim Miguel. Deve ter concluído ou está em fase de conclusão algum ramal da Rua Barão com a Senador Joaquim Miguel, passando ali pela Jorge Madide... Ali naquela região, perto do JB na Siqueira Campos, deve ter algum ramal que eles estão em fase de conclusão. Mas esse é o menor de todos. O maior ainda que precisa ser concluído é o esgoto que desce do Parque Santo Antônio. Agora, todo o esgoto da bacia do Turi já tem condições de ser tratado. E do Parque da Cidade para cima você tem ele tratado. Então você não pode dizer aqui, não foi executada. Foi executada a obra, todo o recurso foi lá aplicado. O que o recurso não foi possível, por isso nós buscamos um novo recurso para lá e não conseguimos, é a conclusão dos piscinões. Nós só deixamos as caixas abertas. Diga-se de passagem, aqueles piscinões, ainda que não concluídos, eles minimizaram muito a possibilidade de enchente no Jardim Guarani. Mas não é dinheiro jogado fora, Milton? Não é dinheiro público sendo gasto de forma errada? Por que fora? Por que jogado fora? Não, porque se foi feito as valas e não foi terminado... Mas o prefeito agora devia ter concluído. Se eu tivesse lá, eu já tinha terminado. O prefeito é ruim, ele é devagar pra caramba. E por que você não terminou, O bicho é devagar. Milton? E por que você não terminou? Ele foi tirar férias em Jacareí, né? Porque ele é procurador em São Paulo. Falou, vou tirar férias de 4 anos em Jacareí. E por que você não terminou essa obra? Não deu tempo, eu não consigo fazer todas as obras em 4 anos. Mas eu vou voltar junto com o Marco Aurélio em 2020. A gente vai concluir. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Né? Você tem feito várias críticas com relação... Mas é meu papel, né, Giovana? Claro. Porque o atual prefeito fez muita crítica a mim, né? Ainda bem que vocês abrem o microfone aqui pra mim, né? Tem feito Ainda bem que a Rádio Jovem Pan é democrática. Eu queria te perguntar o seguinte, então, você tem feito várias críticas com relação a essa administração. E o que você pretende fazer? Voltar a se candidatar como prefeito para tentar resolver, então, essas questões ou não?
Não, eu não tenho... E votaria pelo PT? Não, eu não que tenho, é o mais importante? Eu não tenho essa definição, não. O que nós vamos fazer é apresentar um projeto para a cidade, né, de retomada do crescimento e do desenvolvimento da cidade, porque infelizmente Jacareí parou, né? Essa administração parou com o desenvolvimento da cidade. Agora, quem vai ser o candidato? Nós vamos conversar com outros partidos. Eu acho que ninguém pode ser candidato de si próprio. Eu acho que tem várias lideranças na cidade, nós estamos conversando com as pessoas. Temos que também avaliar, né, se esse governo ele vai pegar no tranco ainda ou não, né? Até agora não deu sinais para isso. Até agora foram só promessas, o empréstimo é mais um exemplo deles, né? Espero que agora, nesse início de terceiro ano, Clemente, a cidade possa se confrontar com alguma obra exatamente o que eu ia te perguntar, que mude, né, o sentimento eu acho que do a povo crítica é importante, Hamilton, não importa se para o PT, claro. PSDB, o partido que for. A crítica é importante e o microfone de uma emissora de rádio, como o Jovem Pan, a imprensa em cima, cobrando, criticando ou não, falando o que está acontecendo, perfeito. Ainda faltam 2 anos para o término do governo dele. Não, nesses 2 anos, não 2 anos, Hamilton. Não, quando for... 19 e 20. Não, quando for em julho do ano que vem, se ele não tiver feito alguma coisa, o povo vai cobrar na eleição, né? Mas a lógica... É que o prazo para nós políticos, é que o prazo político para nós é diferente de quando encerra o mandato, né? Embora encerre em 31 de dezembro, sim, mas ele tem até julho ali, agosto ali para dizer... Mas você acha que nesse 1 ano e meio ele não consegue tocar a prefeitura nessas obras? Não vou dar opinião sobre isso, né? Eu não posso avaliar o que ele ainda vai fazer. Eu só posso avaliar o que ele não fez. Eu estou dizendo que ele está entrando no 3º ano do mandato e tudo aquilo que ele se comprometeu, inclusive não só aqui nos microfones da Jovem Pan, ele disse isso em entrevista em televisão. Até o final de 2017, a Davilino vai estar concluída. O COI vai estar instalado. O COI é esse Centro de Operações Integradas que São José dos Campos tem, que ele veio aqui, fez filmagem na época com o prefeito, prometeu para o 1º ano, depois mudou para o 2º, agora já mudou para o 3º. Então não sou eu que estou dizendo, eu só posso olhar, o Clemente, seria injusto da minha parte fazer qualquer ilação ao atual prefeito sobre o futuro, né? Ele tem a caneta na mão, tem um empréstimo de 240 milhões, elencou 20 obras ou mais lá para fazer e espero que ele faça. Agora, o que eu estou olhando é daqui para trás. Nos 2 anos que ele esteve à frente da prefeitura, foi só conversa mole. E só criação de cargo. Aquilo que ele me criticou foi o que ele mais fez. Eu te dei um exemplo aqui da Secretaria de Mobilidade, é uma vergonha. Hoje, a cidade não tem mais sistema de radares de controle de velocidade, ou seja, nós temos risco de crianças e idosos perto de parques, perto de escolas, porque não tem fiscalização em Jacareí, porque ele sequer consegue fazer a licitação da fiscalização eletrônica. E você tem hoje agente de trânsito andando a pé na cidade, e ele me faz essa reforma criando 16 cargos para 37 agentes. Ou seja, é um chefe para cada 2 pessoas. Então, assim, eu acho que também tem que ter um pouco de seriedade, né? Eu, quando recebi as críticas aqui, eu tenho que ter a humildade de avaliar. Puxa, de fato, eu não estou fazendo o correto. Deixa eu rever, deixa eu mudar, deixa eu dar um passo atrás. Mas ali não reconhece que está fazendo bobagem, não reconhece, e fica com esse nhenhenhé de fazer reforma administrativa em plena crise, ou seja, a cidade está passando por dificuldades e aí o prefeito vem fazer reforma administrativa, fazer trem da alegria no momento em que a gente está precisando de fazer investimento na cidade. Hamilton, nós temos esgotou, são 8 horas e 11 minutos, e aliás, passou do tempo faz tempo. Para fechar com você aqui, 2020, Marco Aurélio e Hamilton ou Hamilton e Marco Aurélio? Para fechar. 2020, Marco Aurélio e Hamilton, Hamilton e Marco Aurélio, junto com outras lideranças da cidade, para a gente apresentar um projeto que retome a esperança do povo de Jacareí. E eu torço muito... Você não respondeu a minha pergunta. É prefeito Marco Aurélio e Hamilton de vice ou Hamilton de prefeito e Marco Aurélio de vice? Se você fizer essa pergunta para o Marco Aurélio, quero acreditar que ele vai responder igualmente a mim, porque nós não somos projetos de si próprio, nós somos de um projeto político, de um grupo político da cidade. Já conversaram, já se acertaram, né, Paulo Bigarato? Não, de jeito nenhum. Secretário de Comunicação. Deixa eu só pedir uma coisa aqui para você. Claro, eu espero muito, Clemente, eu espero muito, falando honestamente para você, eu tive muito cuidado para tecer críticas a essa administração e você me conhece bem. Não venho aqui, nunca falei mal da pessoa do prefeito, eu falo da forma de administrar do prefeito, que eu acho que é muito fraca. Né? E eu fui um prefeito que procurei investir muito em algumas áreas e você me acompanhou. Eu investi muito em saneamento,
né? Nós tratamos o esgoto da cidade, chegamos a 73% de esgoto tratado. Eu investi muito em investimento industrial e comercial para desenvolver a cidade, para trazer emprego para as pessoas, sobretudo para os jovens, e investi muito na educação. Fizemos os Educa Mais, eu fiz 25 escolas, e eu fico muito triste em saber que uma escola como a do Santo Antônio da Boa Vista, diga-se de passagem, uma das escolas que, quando inaugurada, será uma das escolas mais bonitas da cidade, eu deixei ela com 80% das obras concluídas, faltando 20%. 20%. 20%. E nós estamos entrando no 3º ano e essa obra não foi concluída ainda. E lá nessa região, foi uma região que cresceu muito. A região do Santo Antônio da Boa Vista é a região exatamente da Nilo Máximo, onde vai lá para a rodovia Carvalho Pinto. Eu espero muito que o prefeito tenha sensibilidade de concluir essa obra, entregar essa escola, porque lá as crianças, o Clemente, muitas delas têm que ser transportadas diariamente de ônibus para outros bairros, porque a escola de lá não comporta mais, dado ao crescimento daquela região. Então eu sou uma pessoa muito sensível com o tema da educação e espero que o prefeito pare de discurso, pare de Facebook, né? Não seja um prefeito virtual, mas seja um prefeito real para as pessoas. Quero agradecer muito a oportunidade que vocês me dão aqui, porque aqui a gente fala com a liberdade que a rádio nos dá, e aproveitar para desejar a todos... E será sempre assim, tenho eu certeza fico feliz disso. que eu ligo pro Clemente e falo, vamos, posso ir aí? Pode, claro, vem aqui, vamos fazer esse debate, porque eu acho que é isso que é importante, né? Com respeito, com clareza das ideias. Eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal, não só para vocês aqui, mas muito também para todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, em especial da minha querida cidade de Jacareí, e que um ano novo mais próximos, com mais esperança, com mais oportunidade para o povo brasileiro, mas sobretudo para o povo da minha cidade, que eu espero que tenha aí notícias positivas a partir de 2019 com essa administração. Diria que o balanço dos 2 primeiros anos desse governo é um balanço, na minha opinião, extremamente negativo, de um governo paralisante, mas eu espero que mude, espero que ele assine esse empréstimo aí e que a gente veja pelo menos parte dessas obras que ele só veio prometendo até agora sair do papel. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um próximo 2019. Um abraço. Obrigado, bom dia, a hora? 8h14. Repita. 8h14.